A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e nós estamos estudando hoje a primeira lição da nova revista do último trimestre de 2020. E estaremos tratando sobre o livro de Jó, um livro que levanta o questionamento: por que é que sofre o justo? Encontraremos muitos textos na Bíblia que vão tratar sobre isso. Podemos citar, por exemplo, Êxodo capítulo 3, verso 7, quando Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo e ouvido o seu clamor. Ora, se Deus ouviu atentamente a aflição do povo, por que é que ele demorou tanto para responder? O livro de Jó, ele traz por tema o sofrimento do justo, a presença do mal. E nós estaremos tratando sobre isso. Nós podemos confirmar essa sensação que o povo tinha de injustiça também no livro de Abacuque, no capítulo 1, no verso 2, quando ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? No verso 4 ele complementa a ideia ao dizer assim: por causa disso a lei se afrouxa e o juízo sai pervertido por conta dessa opressão do ímpio sobre o justo. O Salmo 34, verso 15 vai nos dizer assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ora, se os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, por que as injustiças acontecem? Em Mateus capítulo 18, verso 2, Jesus vai propor a parábola do juiz iníquo e vai dizer assim: não viste o juiz iníquo? E vai encerrar assim: da mesma forma que o juiz iníquo fez justiça àquela mulher, mesmo sem temer a Deus e sem temer os homens, mas fez justiça para que ela não o importunasse, Jesus encerra dizendo assim: porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos que o clamam de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Essas e outras indagações nós procuraremos responder ao longo desse trimestre, estudando o livro de Jó. O texto áureo vai nos dizer assim: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago capítulo 5, verso 11. Podemos perceber aqui que na Bíblia existe uma explicação para o sofrimento. Muitas vezes ele não é esclarecido, os motivos não são ditos, mas vão muito além do nosso entendimento. E muitas vezes nós conseguimos compreender que o sofrimento tem uma função pedagógica. Encontramos isso em Mateus no capítulo 5, verso 12, quando Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Sabei que assim perseguiram também os profetas. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 1 ao 5, ele vai falar também sobre isso e vai dizer: nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz a paciência. Nós vemos aqui então o sofrimento, a tribulação tendo uma função pedagógica, e é isso que nós estaremos vendo nesse vídeo. Se esse vídeo já tem sido bênção para a sua vida, se você já está aprendendo alguma coisa, já recebeu alguma coisa que vai poder usar nas suas aulas, não se esqueça de deixar aquele like como forma de gratidão. Inscreva-se também no nosso canal, acione o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo de novo que surgir por aqui. E não deixe de compartilhar com seus amigos, com outros professores de escola bíblica dominical. A verdade prática nos diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A nossa introdução diz assim: não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante ao livro de Jó. Ele é diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. De cara nós encontramos no livro de Jó um tema
que nós não encontramos em nenhum outro livro da Bíblia. Nós sabemos, nós somos estudiosos da Bíblia, sabemos que todos eles têm um tema principal, têm um assunto principal. E o assunto que nós encontramos no livro de Jó, o tema que nós encontramos no livro de Jó, é um tema que nós não encontramos em nenhum outro. O livro de Jó ele vai trazer revelações profundas que nós ficaríamos, vamos dizer assim, ficaríamos manco na nossa teologia se nós não tivéssemos o livro de Jó. Por exemplo, existem revelações profundas sobre a pessoa de Satanás e a maneira como ele age, que são reveladas de maneira muito profunda no livro de Jó. Existem revelações sobre a maneira como Deus age em relação aos seus santos, que só é revelada no livro de Jó. Nós veremos também que existem questões que estão muito além do nosso entendimento, questões que só a eternidade vai revelar. Por exemplo, por que uma mãe que quer muito ter um filho, ela é estéril? Por que uma mãe que quer muito ter um filho, ela tem um aborto espontâneo? E pessoas que não querem ter filhos, acabam tendo uma gravidez indesejada, vão lá e abortam e depois conseguem ter outros filhos. Então são questões que o livro vai levantar. O primeiro, autoria local e data do livro de Jó. O autor de Jó. A Bíblia não menciona quem é o seu livro, as evidências internas do livro não nos permitem descobrir quem é o autor. A Bíblia não menciona quem é o autor e muitas suposições têm sido levantadas. O próprio Jó, o Eliú, que é um dos personagens do livro de Jó, Esdras, Moisés, Salomão, Ezequias e tantos outros. Existe uma linha de pensamento que diz até que existe mais de um autor. Existe uma linha de pensamento que diz que quem fez o prólogo, a introdução do livro, foi uma pessoa, quem fez o meio do livro discorrer, a trama do livro, foi outra pessoa, e uma terceira pessoa teria feito então o epílogo. Mas para o cristianismo histórico, para a tradição da igreja, o livro é uma história real contada em forma de poesia escrita por um único autor. Alguns imaginam que a história tenha ocorrido e que ela tenha permanecido como tradição oral durante muito tempo e somente lá pelo século V a.C. é que ela tenha sido escrita. Subtópico 2, a pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. Como é que nós podemos ter essa certeza? Porque Jó foi citado no livro de Ezequiel. O texto vai nos dizer assim, Ezequiel capítulo 14, verso 14. Quando Deus intentava destruir aquela nação, Deus diz assim, ainda que no meio deles estivesse esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam somente as suas almas. Então essa citação de duas pessoas históricas, de duas pessoas que realmente existiram, não permite que uma terceira pessoa que seja citada, ela seja fictícia. Então Jó realmente existiu, porque ele é citado dentre duas pessoas que existiram. E como é que nós podemos ter a certeza que essas duas pessoas existiram? O Noé e o Daniel. Jesus, em Mateus 24, vai dizer assim, assim como foi nos dias de Noé, também há de ser nos dias do Filho do Homem. Então o próprio Senhor Jesus, ele toma Noé como uma pessoa verdadeira, como uma pessoa histórica. E no mesmo capítulo 24, o Senhor Jesus vai dizer, quando vocês ouvirem que a abominação da qual falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então Jesus disse que alguma coisa que Daniel citou, a abominação que vai ser posta no templo, é também um sinal da sua volta. Então perceba que Jesus cita Daniel como uma pessoa histórica e como uma pessoa real. Logo, nós depreendemos que Ezequiel 14:14, quando diz, ainda que esses três homens estivessem no meio, Jó, Daniel e Noé, eles salvariam somente as suas almas. Nós depreendemos que se os dois são verdadeiros e históricos, Jó também é verdadeiro e histórico.
Tiago também vai cooperar com essa ideia. O apóstolo Tiago, na sua Epístola Universal, no capítulo 5, no verso 11, ele vai dizer assim: vede a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu. Ora, esse fim que o Senhor lhe deu afirma que Tiago acreditava que Jó era um homem real, foi um homem verdadeiro e um homem histórico. Subtópico 3, a terra de Jó. Assim como Jó era um personagem real, a terra de Uz também era uma terra real. A terra de Uz vai ser citada no próprio livro de Jó, capítulo 1, verso 1, quando diz: houve um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. E nós vamos encontrar a citação da terra de Uz também no livro de Jeremias, no capítulo 25, no verso 20, que nos diz assim: e a toda mistura de povo, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, Gaza, Ecrom e ao resto de Asdod. Ora, a história confirma que essas cidades existiram, essas cidades da terra dos filisteus. Encontramos a citação delas com detalhes: Asquelon, Gaza, Ecrom e os de Asdod. Perceba que antes disso está citado todos os reis da terra de Uz. Ora, se o texto está fazendo citação dessas cidades da terra dos filisteus, e dentro do mesmo versículo nós temos uma citação aos reis da terra de Uz, nós só podemos chegar a uma conclusão: assim como a terra dos filisteus é verdadeira, a terra de Uz também é verdadeira. Subtópico 4, a época de Jó. Muitos fatores nos levam a crer que a história de Jó, a vida de Jó, o personagem Jó, ele tenha vivido mais ou menos na época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Quais fatores são esses? Número 1. Quando se faz descrição da riqueza de Jó, essa riqueza é feita baseado no número de gado que ele possui. Essa é uma característica própria da época dos patriarcas. Por exemplo, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, verso 15, quando vai se descrever as riquezas de Salomão, vai dizer que ele tinha ouro e prata, como as palmeiras na floresta. Então, era uma época no qual se dava valor a ouro e prata, e a riqueza que alguém possuía era descrita a partir da quantidade que ele tinha de ouro e prata. No livro de Jó, vai se falar em bens em forma de gado. Isso é próprio da época dos patriarcas. Por exemplo, em Gênesis 35:2, quando Jacó vai se encontrar com Esaú, ele manda aviso para Esaú que ele estava indo passar nas suas terras, e ele diz assim: o teu servo tem bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. Aquilo é uma descrição de coisas que o Senhor tinha conferido a ele, de bênçãos que ele tinha recebido da parte de Deus. Outra característica é o fato de Jó ter oferecido sacrifício pelos seus filhos. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifício por eles e os santificava. A gente não tem a certeza que Jó tenha sido um hebreu, mas se porventura ele fosse, foi antes da lei mosaica, porque a lei mosaica não permitia que outra pessoa oferecesse sacrifício a não ser o sacerdote. Então, se ele foi dessa época, ou melhor, se ele era um hebreu, com certeza ele foi antes dessa lei, ele foi antes de Moisés. Se porventura ele não for um hebreu, como muitos supõem, a gente sabe que existiam lá também os seus rituais de sacrifício, eram os sacerdotes dessas religiões que faziam esses sacrifícios. O fato da pessoa por si mesmo sacrificar é uma característica da época patriarcal. A gente vê Abraão sacrificando, Isaac e Jacó oferecendo sacrifício. Então é próprio da época patriarcal. Outra característica a gente encontra no capítulo 42, verso 15, que vai dizer que Jó deu herança às suas filhas juntamente com seus irmãos. E isso é característica própria de um período de antes da lei, porque na lei, em Números 27:8, vai dizer assim:
Se um homem morrer sem ter filhos, ele repartirá a herança com as suas filhas. Então essa era a única ocasião em que um pai repartia a herança com as filhas. A lei determinava isso. A única ocasião era se ele não tivesse filhos. Por quê? Porque a mulher não tinha herança e a herança dela, se ela fosse mulher dentro da casa do seu pai, a herança dela seria a partir do casamento com o seu marido. Era o seu marido que iria receber a herança do pai dele e ela iria então desfrutar daquela herança. Porém, o texto de Jó vai nos dizer que ele deu herança às suas filhas. E isso nos leva a crer que ele foi de um período anterior ao período da lei. Outra evidência está registrada em Jó capítulo 42, verso 11, quando vai fazer menção a uma peça de dinheiro. Esses dois termos aparecem somente 2 vezes na Bíblia e as 2 vezes em que ele aparece é de um período remoto, não de um período posterior. Uma dessas menções é quando Jacó compra um campo de Siquém por 100 peças de dinheiro. E a outra menção é em Josué 24:32, quando vai trazer um relato desse acontecimento, onde Jacó compra um campo de Siquém. Nesses 2 termos aparecem então peças de dinheiro. Esse termo é comum da época patriarcal. Estrutura literária do livro de Jó. Tópico 1, prosa e poesia. O livro de Jó, a sua estrutura está em prosa e poesia. O que seria prosa? Seria uma extensão natural da linguagem, a fala natural. Os antigos, meus avós, por exemplo, eles diziam: eu tive um dedinho de prosa, tive um dedo de prosa ali com fulano. O que é o dedo de prosa? É um pouco de conversa, uma conversa assim como nós estamos falando aqui, eu e você. Então, o livro de Jó, ele traz essa parte em prosa, porém ele traz uma parte em poesia. Aquilo que não é poesia é prosa. E nós vamos encontrar essa estrutura no livro de Jó. Ele inicia em prosa, o meio dele, que é a parte mais extensa, é em poesia e o final também é em prosa. Porém, nós temos que entender que o fato de ser uma poesia não invalida a inspiração do livro. A gente tem, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, onde vai falar do amor de Salomão pela sunamita e tem aplicações espirituais grandes e lindas para nós. E isso não tira a natureza inspirada, isso não tira a natureza divina do livro. Mesma coisa acontece com o livro de Jó. Sob tópico 2, a organização do livro. O livro está organizado em monólogos, em argumentos. Então o livro começa, depois da sua parte em prosa, a hora que ele entra na parte de poesia, Jó começa a queixar-se. Depois das queixas de Jó, então vem um ciclo de argumentação dos seus amigos. E nós temos nessa ordem: Elifaz comenta depois de uma argumentação de Jó. Ao término da argumentação de Elifaz, Jó ele tem uma réplica. Depois vem Bildade, Jó tem uma tréplica e depois vem o Zofar e depois vem Jó de novo. Esse ciclo se repete por 2 vezes e depois na terceira vez vem Bildade, vem Elifaz, depois vem Bildade e aí já não vem Zofar, vem Eliú. Eliú vai estender-se por vários capítulos na sua argumentação e depois disso então vem o próprio Deus falando e argumentando com Jó. Subtópico 3, a abundância de linguagem figurada. E o comentarista vai nos dizer aqui que o livro é rico em metáfora. O que é uma metáfora? É uma comparação que fica subentendida, uma comparação implícita. Por exemplo, aquele homem tem coração de pedra. Fica implícito que aquele homem é um insensível. E isso nós vamos encontrar abundantemente no livro de Jó. Vamos encontrar também a presença do paralelismo. O que seria isso? O que são ruas paralelas? São ruas que estão uma do lado da outra. Mas mesmo a rua estando uma do lado da outra, pode acontecer de o sentido de uma rua ser esse e o da outra rua ser esse. Isso acontece também
na poesia. Pode ser ruas que vão no mesmo sentido, ou seja, ideias que concordam, ou ruas que vão em sentido diferente, ideias que discordam. Como ideias que concordam, nós podemos citar o Salmo 19:1, onde diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então são duas ideias que vão no mesmo sentido. Ideias que discordam, nós podemos citar o Salmo 1, verso 6, que nos diz assim: o Senhor conhece o caminho do justo, ou seja, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Ideias paralelas, mas com sentido oposto. Tópico 3, natureza e mensagem do livro de Jó. Primeiro subtópico, por que os justos sofrem? Ele vai mencionar aqui que o livro é de natureza filosófica e teológica. Por que ele é de natureza filosófica? Para nós entendermos isso, basta nós compreendermos o significado da palavra filosofia. Filo significa amor e sofia significa sabedoria. Então, filosofia é amor ao saber. E nós vemos que a filosofia ela é questionadora. E na filosofia se questiona de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós e, como não poderia deixar de ser, por que as pessoas sofrem? Qual a origem do mal? Qual a origem do sofrimento? Ele é também de natureza teológica, porque as mesmas perguntas que a filosofia faz, a teologia também faz. Theos é Deus, logia é estudo. Então, teologia é o estudo sobre Deus. Então, a teologia também indaga essas questões e procura responder igualmente à filosofia, porém colocando Deus como fonte de conhecimento, colocando Deus como fonte de respostas. Por isso nós dizemos que a natureza do livro é tanto filosófica quanto teológica. No contexto do livro de Jó, a filosofia, o pensamento que sobressaía era o seguinte: se a pessoa está sofrendo é porque algum mal ele cometeu. Este era o padrão teológico dos 3 amigos de Jó, que lhe imputavam alguma culpa, diziam: não é possível que você esteja nessa situação sendo inocente. Somente quando Eliú, o 4º amigo, vai surgir, que ele levanta a possibilidade do sofrimento ter alguma função pedagógica na vida do indivíduo. Subtópico 2, existe bondade desinteressada? Esse foi o argumento que o próprio diabo usou contra Jó, dizendo a Deus: porventura serve Jó a Deus de balde? Tu o cercastes de bens, tira tudo quanto ele tem para ver se ele não te nega. O diabo apostava que a fé de Jó, que a fidelidade de Jó estava baseada nos seus bens. Existe hoje uma falsa teologia da prosperidade que pensa mais ou menos assim. Eles acreditam que um crente verdadeiro, um crente fiel, ele não pode ficar doente, ele não pode ser pobre, ele não pode passar por adversidades, afinal de contas, ele é um filho de Deus. Eu digo uma falsa teologia da prosperidade porque existe uma verdadeira teologia da prosperidade. Aquela teologia que diz que Deus pode enriquecer a quem quer, Ele pode fazer os seus filhos prosperar, mas não significa que o fato deles não prosperarem, que Deus não está com ele ou que eles não tenham a bênção de Deus. Basta nós vermos que Paulo levantou uma oferta para os crentes pobres da Judéia. Ora, a igreja está acabando de nascer, a igreja ela estava no seu nascedouro, estava em pleno vigor. Será que eles podem ser acusados de não ter a bênção de Deus naquela ocasião, por não ter fé suficiente? Por isso que nós dizemos que é uma falsa teologia da prosperidade, aquela que associa a pobreza à ausência da presença de Deus. A verdadeira teologia da prosperidade acredita que é possível e natural um cristão ficar doente. Basta nós analisarmos o fato do próprio Timóteo ter um problema de estômago e Paulo ter escrito a Timóteo dizendo assim: não beba água somente por causa do teu estômago, mas faz uso de um pouco de vinho. Vemos então que a pobreza estava presente em algumas pessoas da igreja, nós vemos que as enfermidades estavam presentes em algumas pessoas da igreja e que a Bíblia
e que nem a Bíblia nem Paulo exortaram os irmãos por causa disso, como sendo isso uma demonstração de falta de fé. Apesar de não ser provado que Jó era um hebreu, na mentalidade hebraica ele tinha o padrão de aprovação divina. Ele tinha uma família abençoada, ele tinha bens, ele tinha bons amigos. E Satanás vai afirmar então que nessas condições qualquer um é fiel. O livro vai nos mostrar como Jó se comportou diante dessa aprovação. Eu costumo dizer que o livro de Jó, ou melhor, a aprovação de Jó, não era para mostrar para Deus quem Jó era, porque Deus conhece todas as coisas e ele mesmo disse: você viu meu servo Jó como ele é homem fiel, reto e desvia-se do mal? Deus já sabia quem Jó era. O próprio Jó também já sabia quem ele era, porque durante todo o livro ele vai alegar a sua inocência. Então eu chego à conclusão que a prova de Jó não foi para mostrar para Deus quem Jó era, não foi para mostrar para Jó quem Jó era, mas foi para mostrar para Satanás quem Jó era. Subtópico terceiro: pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram impactos que a revelação de Deus tem sobre os homens. E isso nós conseguimos também ver em outros homens da história, em outros homens da Bíblia. Podemos citar o próprio apóstolo Paulo, que disse assim: eu tenho um espinho na carne, 3 vezes eu orei ao Senhor acerca dessa questão, acerca desse assunto, mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E depois disso Paulo vai dizer: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério, a missão que Deus me deu. Então perceba que o encontro que Paulo teve com Deus, as experiências que Paulo teve com Deus, não trouxeram resposta de todas as coisas e nem por que Deus não tinha tirado o espinho na carne. Mas o fato é que Paulo descansou na presença de Deus. Paulo descansou e confiou naquilo que Deus estava fazendo. Ou seja, depois que ele teve uma experiência mais profunda com Deus, as indagações perderam a importância. Talvez você nesse momento esteja se indagando de coisas que aconteceram, de coisas que acontecem, talvez coisas que estão acontecendo nesse momento na sua vida. E nós iremos aprender ao longo desse livro que as provações muitas vezes têm função pedagógica e muitas vezes Deus quer nos ensinar através das provações, através das dificuldades. E o comentarista aqui no final nos diz assim: a questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Depois que nós temos uma experiência profunda com Deus, as indagações cessam. E foi isso que aconteceu com Jó. E ele no final do seu livro vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos e me abomino no pó e na cinza. Ou seja, eu me arrependo dessas indagações. O que eu quero agora é confiar. Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos professores de escola bíblica dominical. Quero lembrar também que aqui embaixo nós temos um grupo de WhatsApp. Você pode clicar nesse link e fazer parte desse grupo onde nós estudamos juntos a palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima.